E hoje nós começamos uma série de mensagens sobre evangelismo. Olha, interessante. Você vai pensar nessa frase. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Vira para alguém do lado. Você é um missionário ou um campo missionário? Exatamente. Ou a gente é um missionário, ou a gente é um campo missionário. Eu quero convidar você a abrir o texto da palavra de Deus em Lucas capítulo 5. Nós vamos ver uma passagem tão conhecida da palavra de Deus, mas que traz tantas verdades para nós. Eu quero ser boca de Deus essa manhã para falar aos corações. Um dia, Lucas 5,17, um dia, enquanto ele estava ensinando, encontravam-se os fariseus e doutores da lei, sentando ao redor, que tinha vindo de todos os povoados da Galiléia até a Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então alguns homens, fazendo um paralítico em uma maca, tentaram levantar para levar para dentro onde Jesus estava, mas não conseguia enxergar, porque pusesse levar por dentro, mas a multidão o atrapalhava. Então, o que fizeram? Subiram pelo terrasco, baixaram as macas e passaram e colocaram ele na frente de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Senhor, a tua palavra, ela é boa, ela é fiel. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã, que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Fala conosco de uma forma clara e audível, para que o teu nome seja exaltado. Por isso, Deus, revela-se a nós essa manhã e fala conosco de uma forma tão clara que a nossa vida nunca seja a mesma. Em nome de Jesus, amém. Nós já aprendemos tantas coisas esse ano. Nós aprendemos os fundamentos da fé. Quem está na célula está aprendendo a semana sobre mordomia. Quem está em dia na célula, mas teve algumas células que começou depois. Então a gente está aprendendo, já aprendeu o batismo do Espírito Santo, quem Jesus é. Aprendemos tantas coisas. Tivemos mensagem de Pentecoste, mensagem do Espírito Santo, mensagem disso, mensagem de fundamento, mensagem de quem Deus é, todo tipo de mensagem. Agora nós entramos numa mensagem que é o ID de Jesus. Mateus 28, Jesus diz para os seus discípulos: toda autoridade foi me dada, portanto ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que é ir? Não é ficar. A igreja não é estática, a igreja ela avança, a igreja caminha. E ele fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz: eu garanto a você que eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Quantos dias, meus irmãos? Todos os dias. Não é um dia só, mas é todos os dias. E o que é então evangelizar? O que é falar do amor de Jesus? O que é pregar o evangelho? Às vezes a gente acha que pregar o evangelho, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós vamos fazer sim. Sexta-feira que vem a gente vai nos hospitais fazer oração à noite. Quem quiser ir, procura o Tiago, a gente vai preparar toda a equipe. Estamos aqui com o Paulo. Cadê o Paulo? Está ali, que ele é capelão. A gente vai na porta dos hospitais à noite fazer oração, entregar algum lanchinho para as pessoas que estão ali. Nós vamos evangelizar os hospitais. Por quê? Porque nós precisamos também praticar. Ontem lá no culto, eu preguei aos jovens na sexta-feira e eu falei para eles sobre a presença, a nossa essência, quem nós somos. E aí no workshop de manhã eu estava falando e eu lembrei que quantas vezes eu não pegava a juventude, juntava dinheiro e a gente guardava uma grana e a gente ia para a porta do supermercado. E ficava orando, pedindo a Deus para Deus mostrar para a gente pagar uma conta de alguém. E aí eu falei: hoje nós vamos fazer um negócio diferente. Nós vamos chamar uma pizza no culto. Falei: todo mundo traz. Eu falei para eles ontem, já tinha feito a juventude, todo mundo traz notinha de 10, de 20, o que tiver aí, traga. Aí ontem à noite, no meio do culto, estava falando sobre o poder do Espírito Santo, nós ligamos para uma pizzaria, pedimos uma pizza. O motoboy chegou com a pizza, ele entrou no meio do culto, e eu falei assim: nós oramos por você a tarde inteira. A Câmara já presenciou isso, o Cairo também, o Tiago, a Jaque. E aí, ele entrou no meio do culto e falou assim: a gente orou por você e Deus te enviou. E hoje você vai receber a maior gorjeta que você recebeu na sua vida. Nós estamos orando por você e Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui para você receber um presente. Ele falou: minha mulher está grávida, então eu vou te dar um presente.
E aquele pessoal da igreja começou a levantar e trazer dinheiro na bag dele. Aquele moço começou a chorar. Aí depois ele falou assim: meus irmãos, eu estou pedindo a Deus, eu preciso concluir um enxoval. Ele recebeu mais de R$ 1.500 de oferta ontem. E aí, no final, ele falou assim: eu posso fazer uma oração para vocês? E ele proclamou o Salmo 91, de cor salteado. Eu falei, humilhou a gente. Tem muita gente que não sabe nem um versículo do Salmo 91. E o cara foi e leu ele o Salmo 91 inteirinho. E aí eu olho assim, depois a dona da pizza ligou para nós e falou assim: ele está impactado até agora. Sabe, meus irmãos, são atitudes simples que mudam destinos de pessoas. Não são as grandes coisas. Às vezes a gente acha que evangelizar é fazer coisas grandes. Não, evangelizar é estar presente na vida das pessoas. Evangelizar é se importar com o outro. Evangelizar é amar o próximo como a ti mesmo e dar para o próximo aquilo que você gostaria de receber. Se você quer ser amado, aprenda a amar. Se você quer receber ligações no dia do seu aniversário, liga no dia do aniversário das pessoas. Se você quer receber carinho, dê carinho. Ninguém vai colher o que não planta. Aí você fala assim: ninguém me liga. Você não liga para ninguém. Ninguém me ama. Você não ama ninguém. Você é tão bom que se basta sozinho. E aí você não consegue colher. Então o Senhor está dizendo que a gente precisa plantar amor, plantar amor. Então a pergunta é: você é um missionário ou você é um campo missionário? Os discípulos de Jesus aprenderam que eles eram alguém que veio fazer uma missão. Eles iam ser uma testemunha fala o que viu, ouviu e aprendeu. E ele começa a caminhar. E quando a gente olha para essa passagem, Jesus está em certo lugar. Repete comigo: Jesus está em certo lugar. Agora olha o versículo 17, quem está na casa ali, ouvindo a mensagem, um dia, enquanto ele estava ensinando, encontrava-se quem? Fariseus e doutores da lei, sentado ao seu redor. Ou seja, quem estava ouvindo Jesus? Alguém que já sabia, alguém que já conhecia, alguém que ali já conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus. Você conhece gente que sabe tudo? Gente, tem gente que sabe tudo, ele sabe tudo, mas não pratica nada. Eu conheço gente que sabe a Bíblia de código salteado, mas não consegue praticar um versículo. É melhor saber pouco e praticar o pouco que sabe do que saber muito e não praticar nada. Então o discípulo de Jesus, que anda com Jesus, ele aprendeu aquilo e ele começa a ensinar sobre aquilo. Por isso que é uma cadeia. Eu me encho, esvazio. Encho e me esvazio. Tem gente que só quer ficar cheio. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Qual que é o objetivo? Existe uma prática. Senhor, eu vi o anjo, para quê? Por quê? Tem muito anjo dentro da igreja, mas a gente não consegue chegar aos anjos fora da igreja. A gente não consegue ganhar uma pessoa para Jesus. Então, ou seja, a gente não consegue encontrar a pessoa do nada e começar a caminhar com ela e levar ela para Jesus. Então, ou seja, esses moços estão ali impedindo as coisas acontecerem. Eles estão sentados ouvindo Jesus falar. Mas olha o que diz o versículo na parte B. Em Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus tinha poder para curar. Você imagina o desperdício? Jesus tem o poder para transformar as coisas e eu quero ouvir Jesus falar. Jesus tem poder para mudar um lugar, Jesus tem poder para mudar um ambiente, Jesus tem poder para transformar uma cidade. Gente, eu estava lá agora, aquela cidade onde eu estava era a cidade do agro. Lá não existe crise. A cidade está toda a vapor, crescendo, 25 anos a cidade tem, a cidade está expandindo como nunca. Eles não sabem o que é crise. Aí acaba a colheita da soja, vem algodão, vem milho, o cara não para. A máquina de crescimento daquele lugar é maravilhoso. E eles estão ensinando pessoas ao redor, e Deus mostrou para mim, aquele estado, aquela cidade, é uma cidade que está revolucionando aquele lugar na Bahia. Então, ou seja, eles estão aprendendo a pregar a palavra através do trabalho, e invadindo colônias, invadindo o povoado e transformando os ambientes através da agricultura. Eles estão pregando a palavra, ou seja, eles estão fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, tem poder para transformar. Mas olha que interessante, no versículo 18, então alguns homens, trazendo o quê? Um paralítico, numa maca. Imagina, meus irmãos, lá em Marcos vai dizer que são 4 homens e um destino. Imagina você pegar um paralítico numa maca.
Eu lembro que a gente jogava futebol, pegar em dois já era difícil. Você imagina pegar um paralítico e levar até a porta e ele não consegue entrar. Por que ele não consegue entrar? Porque a multidão aglomerava a casa. A multidão estava lá. A multidão estava atrapalhando aquele paralítico de chegar a Jesus. Nós não podemos ser a multidão que impede as pessoas de chegar a Jesus. 42 milhões de evangelho. Qual é a implicação prática no nosso país? Meus irmãos, não é o governo que precisa melhorar, é os crentes que precisam ser crente. Deus não unge governo, Deus unge pessoas. Quanto mais parecido com Cristo a gente vai ser, a gente é, melhor o país. Não há nada, somente é o pecado. E eu transformo o mundo. Às vezes a gente acha, não é o governo não, mesmo, somos nós. O governo é a coroa do povo. O governo é o que o povo é. Há um filósofo que diz isso, quando a gente olha para a cultura, você quer saber o que o povo está ouvindo, olha a música que está tocando, vê os tops 10, dá até a vergonha. Imagina, um cara é crente, eu vou falar aqui, está falando, não tem problema nenhum, eu não estou falando nada demais. Como que um cara vai na igreja e continua chamando o Wesley safadão? Ele é crente, mas é chamado safadão. Ai, que legal. Olha que absurdo. Tipo, para pensar. Eu vou na igreja domingo, mas eu sou um artista. Aí eu vou cantar, tá aí o crente safadão. Irmão, não faz sentido. É loucura, gente. Parou para pensar? Que loucura é isso, gente? A mulher lá, aí eu sou garoto de programa, mas eu vou abrir a igreja, porque eu sou uma coisa, pensa outra e faz outra. É loucura, imagina. Eu sou o crente safadão. Não dá. Eu teria vergonha de ser chamado disso, teria vergonha. Não pode, está errado, gente, desculpa. Desculpa, gente, mas tem que denunciar, não dá. Não faz sentido. Semana vocês viram na internet, não preciso falar o pastor usando a peruca. Não precisa falar isso aí, pessoal dizer agora. Misericórdia, só Deus para dizer. Deus, não dá. O pior não é ele fazer, é a desculpa que ele dá. Gente, eu tenho vergonha. Desculpa com todo respeito. Se você não sabe, nem procura saber, irmão. Deixa ele para lá. Vamos continuar aqui. Deixa ele para lá, não sei por que eu fui abrir minha boca. Então, ou seja, o que está acontecendo? Uma multidão. Hoje pessoas estão procurando Jesus e às vezes a gente pode estar atrapalhando as pessoas a chegar pelo péssimo testemunho que nós damos. As pessoas não têm empatia com a gente porque nós damos péssimos testemunhos. Nós furamos fila. Nós cortamos caminho, e aí as pessoas olham para esse Jesus eu não quero. Então, ou seja, a multidão estava atrapalhando um paralítico de chegar na presença de Jesus. Meu irmão, nessa manhã, deixa eu dizer algo para você. Hashtag segue a dica, viu, mulherada que não sabe pedir perdão? Ficou um silêncio agora, né? Ninguém ri, né? As mulheres do palavra perdão dá até a morte. Né? Eu tô brincando, viu, amor? Vocês pedem perdão, faz um bom lanche. Brincadeira. Deixa eu ficar quieta aqui, ela tá olhando sério. Danada. Oh, Deus, por que eu vou brincar, né? Então, olha que interessante, a multidão está ali, mas existem muitas pessoas necessitadas. Existem pessoas lá fora precisando de ajuda. Ontem dentro do culto, eu cheguei para você que tem sentimento suicida, vem na frente. Um monte de adolescente vem na frente. Dentro da igreja. Pessoas com sentimento suicida. Como isso?
está no meio da multidão, mas não está recebendo Jesus. Então a primeira coisa que a gente aprende é que a gente não pode só ouvir Jesus, nós precisamos praticar a Jesus. Agora olha que interessante, o que me chama a atenção é o versículo 19. Eles viram que não conseguiam chegar, mas eles não pararam. Eles continuaram, eles tentaram entrar pela porta, mas não deu certo. E o que eles fizeram? Deram a volta. Porque eles sabiam que aquele paralítico precisava chegar na presença de Jesus. O que os amigos fizeram? Eles poderiam justificar, eles poderiam dar desculpa. Qual é a desculpa? Não tem entrada. Saímos lá do bairro, chegamos na porta, está lotado, vamos embora. Podia falar, ó, te amamos, hein? Vamos ficar aqui lá de fora. Podia usar qualquer desculpa. Mas o que eles fazem? Eles dão um jeito. Quando você quer fazer o que você quer, você dá um jeito. Quando você ama aquilo, você faz acontecer. Você faz com aquilo que aconteça. Ou seja, nós precisamos aprender a fazer aquilo que Deus deseja. Fazer aquilo que está no nosso coração. Quando a gente ama, a gente leva as pessoas para um lugar ao qual é bom para ela. Eu sempre uso essa frase. Aqui nessa igreja nós temos um tripé. Amado, aceita e aprovado. Quem ama corrige, quem ama direciona, quem ama repreende, quem ama cuida. Olha quantas implicações o amor tem. Porque o meu filho, se vai escovar os dedos dele, parece que ele vai matar ele. E às vezes minha esposa fala, tadinho dele, tadinho nada, vai escovar os dentes, pronto, acabou. Ele se bate para lá, parece que tem que amarrar ele para cá, quase tem que amarrar ele. Ele não gosta de escovar os dentes, mas precisa escovar os dentes. Mas precisa fazer. Então quer dizer, quem ama corrige, quem ama aponta a verdade, quem ama fala o que precisa ser falado. Não importa quem. Porque o amor que aceita tudo não é amor, é liberalismo. Você imagina um cara chegar para você, mulher, e falar assim, eu te amo, mas eu quero todas as mulheres, mas eu continuo te amando. O que você faz? Expulsa ele, né? Agora, por que a gente não tem o mesmo sentimento com Jesus quando a gente fala isso para ele? Senhor, eu te amo, mas eu vou amar outras coisas. A recíproca é a mesma. Por que a gente não fala isso para Jesus? Ó, Jesus, eu te amo, mas eu vou usar tudo que o Senhor tem para me dar, e quando der eu te amo. Não funciona. Então os amigos de Jesus, os amigos do paralítico, não tem nem nome, mas eles fazem coisas que vão transformar. Olha o versículo 19. Mas não achando por onde pudesse levar para dentro da multidão, subiram aonde? Ao terrasco. E baixaram o paralítico. Você imagina, meus irmãos, essa igreja lotada, não cabe para onde ir, não tem para onde chegar. Aí os caras sobem pela La Totale aqui, a La Totale está aqui. Eles vêm por lá, sobe, abre o teto e desce o paralítico aqui. Já parou para pensar? Ele traz o paralítico na onde? Na presença de Jesus. O paralítico não podia andar. E os amigos carregaram eles. Quantas pessoas a gente conhece que não pode andar espiritualmente? Quantas pessoas a gente conhece que não pode andar espiritualmente e estão paradas, aprisionadas, paralíticas, e nós vemos e não fazemos nada. A gente vê pessoas do nosso lado perdendo o casamento, a gente não faz uma oração. A gente vê pessoas indo para o buraco e a gente até às vezes aplaude, porque a pessoa está tudo bem, vai que vai. Meu irmão, quem ama não concorda com coisa errada. O paralítico está lá e os discípulos, e os amigos daquele paralítico não mediram esforço. Não mede, não peça e não coloca peso para levar as pessoas para Jesus. Tem muita gente, não é difícil, a pessoa não quer. Insista. 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 Como? Orando por ela, amando ela. Pregue o evangelho para ela. Mas se preciso, use palavras. Eu lembro que um amigo, um missionário, foi para a China pregar o evangelho. Ele não conseguiu aprender mandarim. Ele viveu 2 anos lá. Ele não pregou. A junta missionária chamou ele de volta. Falou, você precisa voltar. E mandou um outro missionário que falava mandarim. Ele começou a explicar a Bíblia. Aí o cara, eu sei quem Jesus é. Eu sei como Jesus é. Aquele missionário que estava aqui se parecia com Jesus. Ele não usou uma palavra, mas a forma dele viver revelava o Cristo que ele tinha. Amigo de pessoas que amam, levam as pessoas para Jesus. Não importa. Não importa. Você aqui é uma arapuca, cria uma estratégia, chama para a célula, fala, vai ter um jantar. É uma célula. Vai ter um jantar, não tem problema. É um jantar, vem para o jantar. Tá tudo bem, usa a estratégia.
Paulo usava as estratégias. O paralítico chegou diante de Jesus. Olha que interessante. Quando o paralítico chega diante de Jesus, a multidão está lá. Olha o versículo 20. E vendo a fé, Jesus disse: paralítico, levanta e anda. Fala isso? Põe aí no texto para mim, por favor. Versículo 20. Homem, os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, a maior necessidade que o ser humano tem não é resolver um problema, não é o dar o que a pessoa precisa, não é restaurar a família, não é fazer um milagre, é perdoar o pecado. Porque o pecado fez separação do homem de Deus. Então, quando a gente leva as pessoas para a presença de Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é perdoar. Por que perdoar? Porque o perdão é o que as pessoas precisam. O perdão é o que as pessoas precisam receber. Eu lembro quando eu não frequentava a igreja e comecei a ir para a igreja. Eu perguntei depois, quando eu conheci Jesus, por que ninguém me falou antes? Por que ninguém me pregou para mim isso antes? 90% do meu sofrimento tinha sido evitado. Sabe, meus irmãos, às vezes é a nossa negligência, e a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. A nossa negligência tem feito pessoas continuar mancas e paralíticas lá fora, porque nós não temos coragem, nem ousadia de pregar a palavra de Deus. Então, quando a gente olha para esse homem, a Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia não fala o nome dos amigos, mas fala uma atitude de quem ama. Não mediu esforços para poder levar aquele paralítico na presença de Jesus. E quando eu olho para o texto, Jesus olha para ele e fala: homem, os seus pecados estão perdoados. Olha o versículo 21. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha os doutores da lei. O que os doutores da lei sempre estão fazendo? Criticando. Os doutores da lei sempre estão arrumando um jeito de pôr água no seu feijão. Você vai fazer uma obra missionária? Ah, por causa disso. Vai fazer isso? É por causa daquilo. Ah, vai fazer aquilo? É por causa daquilo. Nunca está bom. Gente, essas pessoas sempre vão existir. Elas nunca vão deixar de existir. E a gente tem que cantar a música: tô nem aí, tô nem aí. E vai seguindo. Porque é normal. E vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se para, a gente quer, sabe o quê? Aplauso. Eu não quero aplauso, meus irmãos. Eu quero chegar naquele dia, Jesus fala para mim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Então os fariseus começaram a criticar. Olha a resposta de Jesus, versículo 22. Percebendo, porém, que os seus pensamentos, Jesus lhe perguntou: por que pensais assim no coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Para Deus perdoar pecado ou pedir para o paralítico andar é a mesma coisa. E sabe, meus irmãos, às vezes a gente limita o poder de Deus. A gente limita o agir de Deus. A gente limita aquilo que Deus faz. A gente limita aquilo que Deus faz na nossa vida. Limita o que Deus pode fazer na nossa história. E aí olha que interessante. O que esses homens tiveram em comum? Primeiro, eles acreditaram. Segundo, eles confiaram. Terceiro, Deus viu a fé neles. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por que foi fé? Porque a fé que Deus, a única pessoa que podia mudar a história daquela pessoa, quem era? Jesus. A única pessoa que podia mudar a história daquele homem era Jesus. E Jesus olhando e vendo que tinha fé. Vendo que tinha fé. O que aconteceu com o paralítico? Foi perdoado. Mas olha interessante o versículo 24. Mas para que sabeis que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Agora ele não só perdoou, agora ele diz: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Como o paralítico chegou na presença de Jesus?
Hã? Carregado. E agora o que Jesus está dizendo para ele? Pega a tua maca e leva. Olha o versículo 25. Imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a maca que estivesse deitado e foi para casa glorificando a Deus. Quanto tempo, meus irmãos? Imediatamente. Quando a gente leva as pessoas para Jesus, as coisas acontecem imediata. O perdão é imediato. A cura é imediata. O poder acontece de uma forma imediata. Agora é um processo natural de transformação, a qual eu e vocês estamos. Mas o que é mais interessante? Ele foi curado, ele foi perdoado. Então o que significa fazer missões, evangelizar? O que tem a ver com a gente? Tem a ver que quando a gente faz isso, nós estamos amando o Senhor. E se a gente quer que Jesus volte, se a gente deseja que Jesus volte, ele fala: eu não voltarei até que todos ouçam a minha palavra. Então se você deseja que Jesus volte, você precisa pregar o evangelho. Só na Itália tem 8.000 cidades, só 4.000 cidades não tem igreja cristã. Existe mais de 3,3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Então se a gente quer que Jesus volte, nós precisamos se levantar e começar a pregar a palavra de Deus, para pregar a todas as pessoas. E quando todos ouvirem, aí sim eu voltarei. Porque Jesus não vai ser injusto com ninguém, ele vai dar chance para todo mundo se arrepender dos seus maus caminhos. Então a gente precisa amar. Se a gente ama, a gente prega. E se a gente prega, a gente leva os amigos para a presença de Jesus. E eu não tenho prazer, meus irmãos, de ver meus amigos ir para o inferno. Eu não tenho prazer de ver meus amigos ir para o inferno. Então nessa manhã, eu quero ser bem breve. Eu quero fazer um convite a você. Você precisa começar a orar sobre esse propósito de pregar o evangelho às pessoas. Nós demos uma ficha há um tempo atrás, eu estou trabalhando nessa ficha. Está aqui. Eu coloquei o nome das pessoas a qual eu estou orando por elas. E agora, essa semana, eu vou fazer os convites. Já marquei uns cafés com alguns para poder atender e levar essas pessoas para Cristo. O que eu quero dizer: ou a gente é intencional, ou a gente não vai conseguir alcançar as pessoas. Eu vou numa cafeteria chamada Lili Café. É Lilê, né, amor? Lilê, né? Lili. É Lilê Café. Eu vou lá atender. Comecei uma célula no Lilê Café. O Leandro frequenta a igreja aqui. Ele não vem muito de domingo por causa do trabalho dele. Mas se o culto tiver, assim que a gente começar o culto à noite, ele vai começar a vir. Comecei como? Frequentando a cafeteria, consumindo na cafeteria. Fiquei amigo dele, ganhei o coração dele, depois eu ganhei ele. É assim que o evangelismo começa. Frequente o mesmo lugar. Começa a andar no mesmo lugar. Vai praticando, 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 até você ganhar aquela pessoa para Jesus. Agora não, a gente não deixa rastro. A gente não é fiel nos lugares. A gente não cria raízes, a gente não cria amizade, não tem relacionamento. Como que você vai evangelizar alguém? E outra, evangelizar e abrir o coração. A pessoa vai saber quem você é. A pessoa vai saber quem você é. Bem ou mal, ela vai te conhecer. Por que ninguém gosta de discipular? Porque discipular é abrir o coração. E abrir o coração, a pessoa vai saber quem você é. E muita gente coloca uma máscara, vem para o culto, mas não quer abrir o coração para mostrar quem é. Entende? Então, o discipulado é isso. É quando a gente abre a nossa vida para o outro. E o outro começa a ver que a gente é natural, de carne e osso. A gente tem dia que está alegre, tem dia que a gente está triste, tem gente que está bravo, tem dia que não está. Tem dia que a gente quer matar um, a gente não mata. A gente pensa, mas não mata. Mas a Bíblia diz só de pensar, pecou, então a gente se arrepende. Deus, perdão. Hoje eu sou um assassino em série. Já matei alguns, me perdoa. E assim vai. Mas quando eu olho para o texto bíblico, esse paralítico foi curado porque 4 pessoas amou ele. Quantas pessoas estão ao seu redor que precisam de cura? Quantas pessoas? Eu falava ali na reunião, foi uma semana linda, e mais linda em casa. Porque eu cheguei em casa, minha filha estava com uma crise de choro. Estava moidinha no pé da minha esposa, porque ela estava ouvindo um videozinho e falava que Jesus estava voltando. E ela começou a ter crise para saber como que o céu é.
Aí eu cheguei, minha esposa falou assim, fala com o papai que o papai vai te falar. Falei, vem cá, filha. Abri Apocalipse com ela, tentei explicar, mas a preocupação dela não era Apocalipse. A preocupação dela era ficar longe da família. Aí eu falei para ela, novo céu, nova terra. Eu falei, o vovô está lá, nós vamos estar juntos. Eu vou estar com você, mamãe vai estar com você, o Theo vai estar com você. Nós vamos estar lá. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus lança todo medo. Por que você está com medo? Ela falou, não sei, papai. E começou a chorar. Aí eu peguei e falei para ela, filha, vamos fazer uma oração. Comecei a orar com ela. E falei para ela, filha, você precisa reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque se Jesus entrar no seu coração, o medo vai embora. Aí ela chorando, repete comigo. Foi eu, Senhor Jesus, reconheço que sou pecadora. Fiz a oração de fé, de confissão. Essa menina começou a chorar, grudou no meu peito e ficou peito a peito. Eu senti o coraçãozinho dela batendo. Tac, 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 tac. E eu comecei a chorar também por ver ela daquele jeito. E quando ela ficou ali um tempo, eu não sei precisar o tempo que ela ficou ali, mas ela ficou bastante tempo. Ela foi acalmando, ela quase veio dormir. Aí acalmou, ela foi para o quarto. Na hora o Espírito Santo falou assim comigo, meu filho, toda vez que a gente está fora do batimento do coração de Deus, a gente tem as aflições e os medos. Mas toda vez que o nosso coração alinha com o coração do Pai, nós não precisamos ter medo. Porque Deus alinha a batida do coração e Ele te protege. E aí eu ia sair para a viagem, a frase dela é, mamãe, papai vai viajar, e se eu tiver outra crise? Quem que vai me abraçar? Sabe, meus irmãos, se a gente ainda não é um missionário, é porque talvez a gente é um campo missionário ainda. A gente precisa ser evangelizado, se arrepender de verdade. Porque quem se arrependeu de verdade, quem conhecia o Jesus de verdade, não tem outro prazer que não seja falar dele. As pessoas perguntam, mas você não está cansado, pastor? Ué, cansado eu estou. Mas se eu ficar sentado na televisão, também não vou ficar cansado. Prefiro ficar cansado fazendo aquilo que Deus me chamou, do que ficar cansado fazendo aquilo que Deus não me chamou para fazer. Então não é nenhum peso viajar 6 horas e vir para o culto sem dormir, porque eu tenho prazer naquilo que eu faço. Não é peso. Não é peso perder sono para ganhar pessoas para Jesus. Não é peso para mim evangelizar, não é peso para mim amar, não é peso para mim pregar, não é peso para mim atender. Porque eu amo aquilo que eu faço. Então, se a gente ama Jesus, o nosso prazer é pregar a palavra de Deus. Então, a pergunta para você nessa manhã, você é um missionário ou você é um campo missionário? Se você não evangeliza, você precisa ser evangelizado de novo para entender o que Jesus fez. O que você recebeu, vá e faça o mesmo. E o crente que não produz fruto, a Bíblia diz que ele corta. E o que produz, ele poda. Olha a diferença, um ele corta, o outro ele poda. Porque quando a gente fala de fruto, quando a Bíblia diz, avalia o fruto, não é fruto do Espírito, é vida na vida. Quantas vidas a gente levou para Jesus? E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é essa. Quantas pessoas você já trouxe para Jesus? Quantas pessoas você diretamente levou para Cristo? Essa semana nós vamos ter essa ação. Mas a gente não vai evangelizar para trazer as pessoas para a igreja. A gente vai evangelizar porque é um dom evangelizar. Essa semana vai ser essa ação. Semana que vem é uma outra ação. Na outra semana uma outra ação. Por quê? Porque nós precisamos aprender a praticar. Eu entro no culto, eu recebo uma palavra, agora eu preciso praticar. Eu estava com o senhor Antônio essa semana, lá no GKPN, ele é o dono da Caixa Forte Lever. Estava conversando com ele. Ele falou assim, só esse ano, na minha empresa, mais de 1.000 pessoas se renderam a Cristo. E lá atrás eu já contei isso. O CEO da empresa, ele está na diretoria, né? Hoje ele está no conselho. O CEO da empresa falou para ele, senhor Antônio, a empresa parada, 1 hora todo mês, gera um prejuízo desse tamanho. Ele falou assim, deixa eu te falar algo, a gente não tinha nada.
Eu e meus irmãos construíram isso aqui tudo do zero. E a gente para a empresa uma vez por mês, 1 hora, para dar o que a gente recebeu de melhor, Jesus. Nenhum funcionário é obrigado a ir na reunião, pode ficar no refeitório, mas nós paramos a indústria para poder pregar o evangelho para todos eles. São 9 empresas. Ele falou, eu dou o que eu recebi, o melhor. Eu recebi Jesus e eu entrego Jesus. É quando eu olho para isso, eu continuo a ter esperança, porque tem homens e mulheres que fazem a diferença no lugar a qual ele foi chamado para fazer. Aqui tem muitos homens e muitas mulheres que no silêncio faz a diferença incrível. Mas a gente precisa melhorar. A gente pode melhorar. A gente pode avançar. A gente pode abençoar pessoas. A gente pode evangelizar o nosso vizinho. A gente pode conquistar o nosso bairro. A gente pode conquistar nossas ruas. E saber que naquela casa há um referencial. Cadê a dona Teresa? A dona Teresa está ali. Lá no prédio dela é uma médica aposentada. Mas quando tem uma emergência no prédio dela, antes de ligar para a ambulância, para qualquer um, liga para quem? Dona Teresa. E a dona Teresa falou assim, mas vocês ligaram para a ambulância? Ainda não, então liga. Porque ela se tornou um referencial aonde ela mora. Você é um referencial onde você mora. Os seus vizinhos sabem que pode contar com as suas orações. A sua rua sabe que as pessoas podem contar com as suas orações. O seu condomínio sabe que existe lá uma casa que brilha e que pode contar com as orações. Ou a gente é infiltrado 007. Meu irmão, deixa eu falar algo para você do meu coração. Na igreja do Senhor não existe recepção. Não existe adoração. Não existe kids. Não existe o povo lavado e remido. E a pergunta para todos será a mesma. Cadê os frutos que eu te confiei? Cadê as vidas que passaram diante de você? Então hoje eu estou te falando em amor. É tempo da gente ganhar pessoas para Jesus. É o tempo da gente marcar as pessoas com a presença de Jesus. Esse paralítico foi tocado, foi transformado, porque alguém amou. A pergunta é, quantos paralíticos você vai trazer para a presença de Jesus? Quantos paralíticos vão voltar a andar por causa da sua vida? Mas não, pastor, eu falo de Jesus. Não é, aceita Jesus como, eu te mato, ou então aceita Jesus como o Senhor Salvador. A pessoa, eu aceito Jesus como o Senhor Salvador. Isso não é ganhar pessoas para Jesus. Por que Jesus está sendo apresentado para ela? A rota pode falar assim, ou você aceita Jesus ou eu te mato. Ele aceita na hora. Aceita Jesus, eu vou te dar uma cesta básica. Eu aceito, eu quero a cesta básica. Agora, fazer discípulo de Jesus é um processo de caminhada. Leva tempo. Leva tempo. Então hoje o convite para você é amar as pessoas. E lembrar de uma pessoa. Se você ganhar uma pessoa por ano, em 20 anos você levou quantas pessoas para Jesus? 20, não é? Agora se você começar a ganhar uma por dia. E agora você começar a ganhar 2 por dia. Agora ninguém começa ganhando 10. Todo mundo começa ganhando 1. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na sua família tem gente que não serve ao Senhor ainda? É um bom motivo para você orar. Começa com Jerusalém. Depois vai para Samaria. Depois vai para os confins da terra. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Hoje eu estou no horário. Nossos cultos terminam às 11h30. Estava terminando todo dia, meio-dia. Vamos dar uma melhorada nisso. Vamos melhorar isso. Então o convite para você é isso. O evangelho é prático. Isso é prática. Nós precisamos praticar. A gente não pode ser doutor do evangelho, precisa ser prático do evangelho. Jesus não unge métodos, Jesus unge pessoas.